O Natal sempre foi lembrado como uma época de união, alegria e esperança. As ruas iluminadas por pisca-piscas, o cheiro de panetone recém-aberto, a sensação de que, por uma noite, todos os problemas do ano poderiam ser esquecidos. Mas nem sempre essa data foi sinônimo de paz. Para algumas famílias, ela carrega lembranças que jamais serão apagadas, marcas profundas que o tempo não conseguiu cicatrizar. Porque, atrás das canções alegres e das propagandas brilhantes, também se escondem histórias de horror. Relatos de pessoas que juram ter presenciado algo inexplicável, justamente quando acreditavam estar mais protegidas pelo clima natalino. Era a noite de 24 de dezembro de 1997, em uma pequena cidade de Minas Gerais. A família reunida era numerosa. Avós, tios, primos e crianças enchiam a sala decorada. Uma árvore alta, enfeitada com bolas coloridas e um pisca-pisca cintilante, ocupava o canto, e ao lado dela, a mesa farta exibia o tradicional banquete natalino. O som baixo de músicas clássicas tocava no rádio, enquanto todos aguardavam a chegada da meia-noite. A atmosfera era de alegria, mas ela não duraria muito. Poucos minutos antes da ceia, as luzes começaram a piscar de forma estranha. Não era um simples problema de energia, como os que às vezes aconteciam na região. O piscar parecia ter um ritmo, como se fosse uma mensagem codificada. As crianças acharam engraçado, bateram palmas, rindo da coincidência. Os adultos trocaram olhares desconfortáveis, tentando disfarçar a inquietação. E então, repentinamente, tudo se apagou. O silêncio que se seguiu foi sufocante, como se o próprio ar tivesse sido retirado da casa. No breu absoluto, um som ecoou, o estilhaçar de vidro. Quando as velas foram acesas às pressas, a cena diante deles parecia impossível. A árvore estava intacta, erguida no mesmo lugar, mas todos os enfeites estavam no chão, quebrados em pedaços, como se mãos invisíveis tivessem arrancado cada bola de vidro e a arremessado contra as paredes. O silêncio foi quebrado pela voz trêmula de um dos primos, que jurou ter visto uma sombra alta atrás da árvore, imóvel, observando-os. Não brinque com isso, repreendeu o tio, tentando manter a calma. Mas antes que pudesse terminar a frase, um cheiro forte e sufocante tomou a sala. Não havia lareira, nem fogão aceso naquele momento, mas o ar ficou impregnado de enxofre, tão intenso que fez alguns tossirem. O pânico se espalhou quando perceberam que não estavam sozinhos naquela noite. Foi então que o telefone fixo da sala tocou. O som estridente cortou o silêncio, mas era impossível, as linhas estavam fora desde o blackout. O tio atendeu, e o que ouviu gelou seu sangue. Não era uma voz humana. Era um coro de sussurros, todos em tom infantil, repetindo frases desconexas entre risadinhas abafadas. Alguns dos presentes, próximos o bastante, também ouviram: "Estamos aqui, estamos vendo vocês." O tio deixou o aparelho cair, mas mesmo no chão, ele continuava emitindo a risada macabra. A avó, desesperada, pegou um terço e começou a rezar em voz alta. Outros seguiram, formando um coro aflito de orações. Mas foi interrompido por um estrondo vindo do telhado. Algo pesado caminhava por cima da casa, arranhando as telhas, arrastando-se como uma criatura que não tinha pressa. Cada passo fazia vibrar o teto. As crianças gritavam, agarradas às mães. Os homens tentavam manter a calma, mas o terror já estava estampado em seus rostos. No auge da tensão, a energia voltou repentinamente. Todas as lâmpadas acenderam ao mesmo tempo, e o rádio, que antes tocava músicas natalinas, agora transmitia algo completamente diferente. Era um canto em latim, com vozes graves e distorcidas, como se fosse um coral demoníaco. As janelas tremeram, e a sensação era de que as paredes da casa iam desabar. De repente, tudo cessou. O som parou, o cheiro desapareceu, e o ambiente voltou ao normal. Mas nada naquela sala jamais seria normal de novo. O silêncio que se seguiu não foi de alívio, mas de medo. Cada um olhava ao redor, tentando entender o que havia acontecido. A ceia nunca aconteceu. Todos foram embora naquela noite, jurando jamais falar do ocorrido. Anos depois, quando a família se reunia, evitavam tocar no assunto. Mas cada um, em silêncio, admitia sentir algo estranho sempre que dezembro se aproximava. Um arrepio, uma sensação de estar sendo observado, e às vezes até pesadelos recorrentes com a mesma sombra parada atrás da árvore de Natal. Na periferia de Porto Alegre, em 2004, uma família simples se preparava para o Natal.
A mãe, que criava os filhos praticamente sozinha, tinha feito um esforço enorme para montar uma ceia modesta. Sobre a mesa, havia apenas frango assado, arroz, uma salada e um panetone barato. Mas para as crianças, era como se fosse um banquete. O mais novo, de apenas 5 anos, insistia em ficar acordado até tarde porque queria ver o Papai Noel. A mãe sorriu, tentando não demonstrar o peso da vida difícil. Aquela noite era a única do ano em que as crianças podiam esquecer a falta de dinheiro e acreditar em algo mágico. Enquanto jantavam, um detalhe estranho passou despercebido por quase todos. O pisca-pisca pendurado na janela piscava em uma sequência incomum. Não era o piscar normal das luzes baratas. Elas acendiam e apagavam em pares, formando algo parecido com um padrão. O filho mais velho comentou em tom de brincadeira: "Olha, parece que alguém está mandando um código pra gente." Todos riram, mas a mãe sentiu um calafrio que não soube explicar. Mais tarde, quando as crianças foram para o quarto, algo ainda mais inquietante aconteceu. O menino de 5 anos voltou correndo para a sala, empolgado, dizendo que tinha visto o Papai Noel parado no corredor. A mãe se levantou às pressas, surpresa, mas ao olhar, não viu ninguém. O menino insistia, descrevendo em detalhes: um homem grande, com roupas vermelhas, barba branca, mas com os olhos escuros demais, como se fossem 2 buracos negros. Naquela noite, os barulhos começaram. Passos pesados no telhado, arranhões nas paredes externas, e em certo momento, o som inconfundível de risadas abafadas ecoando pelo quintal. A mãe fechou todas as portas e janelas, tentando proteger os filhos, mas percebeu que a janela da cozinha estava entreaberta. Quando foi fechá-la, viu do lado de fora algo que a fez gritar. No fundo do quintal, uma figura alta e curvada estava parada, olhando fixamente para casa. Não era um vizinho, não era ninguém conhecido. E o pior, a figura não tinha rosto. Desesperada, voltou para a sala e trancou a porta. As crianças choravam, perguntando se era o Papai Noel. A mãe não sabia o que responder. Minutos depois, o telefone celular dela tocou. O número era desconhecido. Com as mãos trêmulas, atendeu. Do outro lado, uma voz grossa sussurrou: "Ele não vem aqui, nunca veio, nunca virá." A ligação caiu em seguida, mas o som ecoou na cabeça dela por muito tempo. As horas seguintes foram um tormento. A cada vez que tentavam dormir, barulhos diferentes surgiam. Passos pelo corredor, como se alguém caminhasse lentamente, respirações pesadas atrás da porta, e em certo momento, o som metálico de correntes sendo arrastadas. A mãe rezava em silêncio, abraçada aos filhos, implorando para que a noite terminasse logo. Pouco antes do amanhecer, o barulho cessou. A casa ficou em silêncio, e todos finalmente conseguiram adormecer. Quando acordaram, a mãe pensou que talvez tivesse sido apenas fruto da imaginação coletiva, um delírio causado pelo medo. Mas ao entrar na cozinha, encontrou no chão algo que a fez desmoronar, uma marca de pegada. Não era de um homem comum. Era grande demais, deformada, como se fosse de um animal misturado a um ser humano. Nos dias que se seguiram, o clima em casa nunca mais foi o mesmo. As crianças passaram a ter pesadelos recorrentes. O menino de 5 anos, em especial, sempre dizia que o Papai Noel escuro ainda o visitava nos sonhos, prometendo voltar. Anos depois, já adolescente, ele relatava sentir a presença da mesma entidade sempre que chegava o Natal. A mãe, que envelheceu rápido, nunca mais montou uma árvore ou pendurou enfeites. Para ela, o Natal deixou de existir naquela noite. A história foi contada apenas a vizinhos próximos, que afirmavam já ter ouvido relatos semelhantes na região. Outras casas teriam recebido visitas estranhas durante a noite de Natal, sempre descritas como aparições de uma figura mascarada de Papai Noel ou de um homem sem rosto, que rondava janelas e os quintais. Alguns acreditavam se tratar de uma lenda urbana, uma mistura de boatos que cresciam a cada ano. Mas a família insiste até hoje que o que viveram foi real, e que cada dezembro traz de volta o medo de que aquele visitante sombrio retorne. Esse caso, assim como tantos outros ligados ao Natal, mostra que nem sempre essa noite é símbolo de paz. Para algumas pessoas, ela abre portas para algo que não deveria atravessar. Algo que se esconde por trás da alegria e que se aproveita da vulnerabilidade das famílias reunidas. O Natal, para muitos, é a noite mais feliz do ano. Mas para outros, é quando o inferno escolhe bater a porta. Em 1989, no interior de São Paulo,
uma família pequena decidiu passar o Natal de forma simples, apenas entre os 4 integrantes: pai, mãe e 2 filhos. A casa era antiga, construída ainda na década de 50, com paredes grossas e chão de madeira que rangia a cada passo. Apesar da simplicidade, havia um esforço para manter o espírito natalino. Uma árvore improvisada feita de galhos pintados de verde, algumas bolas herdadas da avó e, no centro da sala, uma pequena pilha de presentes embrulhados em papel colorido. O filho mais novo, de 7 anos, estava especialmente animado. Ele havia escrito uma carta ao Papai Noel pedindo um carrinho de controle remoto. A mãe, mesmo com dificuldades financeiras, conseguiu comprar um brinquedo simples e embrulhou com cuidado, escondendo entre os outros pacotes. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Entre os presentes que a família havia colocado sob a árvore, apareceu um embrulho que ninguém reconhecia. Era pequeno, retangular, embrulhado em um papel vermelho escuro, sem fita, sem cartão, sem remetente. A princípio, pensaram que poderia ter sido deixado por algum vizinho em sinal de carinho. Mas quando perguntaram entre si, todos negaram ter colocado aquele pacote ali. O clima ficou estranho, mas decidiram não estragar a noite das crianças. O pacote foi deixado no canto, e a ceia seguiu normalmente. Pouco depois da meia-noite, ao abrir os presentes, o garoto finalmente recebeu o carrinho tão esperado. Pulava de alegria, sem parar de brincar. Mas os olhos dele voltaram várias vezes para o presente misterioso. Ele perguntou quem iria abrir. Os pais riram, dizendo que talvez fosse apenas uma brincadeira. Mas quando o pai pegou o embrulho, sentiu algo desconfortável. O papel era áspero demais, quase como couro seco, e o pacote parecia mais pesado do que deveria. Ao abrir parcialmente, o pai empalideceu. Dentro havia apenas uma caixa de madeira escura, muito antiga, coberta por símbolos entalhados que ninguém reconhecia. Ela exalava um cheiro forte de mofo misturado a ferro, como sangue oxidado. A mãe pediu para que jogassem fora imediatamente, mas o pai, curioso, disse que poderia ser apenas alguma peça antiga, esquecida por alguém. Naquela madrugada, estranhos acontecimentos começaram. A primeira coisa foi o barulho. Enquanto todos tentavam dormir, a caixa fechada começou a emitir sons abafados, como se algo se arrastasse lá dentro. Os filhos acordaram assustados, jurando ter ouvido batidas vindas da sala. O pai, tentando provar que não havia nada de errado, levou a caixa para fora e a deixou no quintal. Mas mesmo ali, o som persistia. Por volta das 3 da manhã, o menino mais velho gritou do quarto. Os pais correram e o encontraram sentado na cama, olhando fixamente para a porta. Ele dizia que uma criança, vestida de vermelho, havia entrado no quarto e ficado parada olhando para ele. Os pais reviraram a casa inteira, mas não havia ninguém. Quando voltaram ao quarto, a janela estava aberta, e no parapeito havia marcas de mãos pequenas, sujas de fuligem. Na manhã seguinte, a caixa misteriosa já não estava mais no quintal. Eles a encontraram novamente sob a árvore de Natal, como se tivesse voltado sozinha. O pai decidiu trancá-la no porão, onde guardavam ferramentas e objetos velhos. Mas isso não resolveu. No dia seguinte, novos sons ecoaram pela casa, sussurros, passos, e em um momento de completo desespero, a risada clara de uma criança ecoou pela sala, mesmo sem ninguém presente. A mãe, tomada pelo pavor, chamou um padre da cidade para abençoar a casa. Quando ele viu a caixa, ficou visivelmente abalado. Disse que aquilo não deveria estar ali, que parecia um objeto de invocação. Ao tentar rezar sobre ela, o padre foi interrompido por um estrondo tão forte que a lâmpada da sala explodiu. O padre ordenou que a caixa fosse destruída, mas quando tentaram queimá-la, o fogo não a consumiu. No fim, desesperados, decidiram enterrá-la em um terreno baldio próximo, jurando nunca mais falar sobre o assunto. Por um tempo, a família conseguiu retomar a vida normal, mas os filhos cresceram com traumas profundos. O mais novo, já adulto, afirmou em entrevistas anos depois que ainda sonhava com a mesma criança de vermelho, parada no canto do quarto, segurando um presente que nunca era aberto. A lenda dessa caixa acabou se espalhando na cidade. Moradores diziam que em todo Natal alguém encontrava um embrulho misterioso, sempre sem remetente, sempre embrulhado em vermelho escuro. Muitos acreditam que é a mesma caixa, reaparecendo ano após ano, buscando novas vítimas. Outros dizem que é apenas coincidência, histórias criadas para assustar crianças. Mas para aquela família,
o Natal nunca mais teve sentido. Porque, mesmo depois de décadas, cada dezembro trazia de volta o mesmo medo, o presente que nunca deveria ter existido. Em uma região remota do interior do Paraná, uma família tradicional tinha o costume de passar o Natal em uma cabana isolada na floresta. Era um lugar cercado por árvores altas, neve em alguns invernos e um silêncio absoluto que parecia abraçar a casa. A tradição era manter a celebração simples, música suave, ceia com peru, arroz, farofa e rabanadas, e uma pequena árvore no centro da sala, com enfeites de madeira e luzes amarelas. Mas naquela véspera de Natal, algo quebrou o equilíbrio da tranquilidade que a família sempre conheceu. A primeira mudança sutil aconteceu ainda durante a tarde. A energia elétrica começou a falhar intermitentemente, mas de forma diferente. Não eram apagões comuns, era como se a eletricidade estivesse sendo manipulada. As luzes da cabana piscavam em padrões estranhos, formando sombras que se moviam pelas paredes. As crianças comentavam que as sombras pareciam figuras humanas observando, mas os pais tentaram ignorar. O que ninguém sabia é que aquele era apenas o início de uma noite que jamais seria esquecida. Quando a noite chegou, uma tempestade começou a soprar na floresta. O vento uivava entre as árvores, arrastando galhos secos que batiam contra janelas. A mãe tentou manter a calma, acendendo velas e tentando fazer com que os filhos continuassem a diversão tradicional. Mas o clima pesado aumentava a cada hora. Por volta das 22 horas, os barulhos começaram. Passos pesados no telhado e arranhões nas paredes externas da cabana. Não havia animais suficientes na região para produzir aqueles sons, e a sensação era de que algo observava a família de todos os ângulos possíveis. O filho mais velho, de 10 anos, disse ter visto uma figura vestida de vermelho espiando pela janela da sala. Mas não era o Papai Noel que todos esperavam. O corpo da figura parecia humano, mas os olhos eram negros como buracos, e seu sorriso era deformado, quase ameaçador. Quando os pais correram para verificar, a cabana estava vazia por fora. Nenhuma pegada na neve, nenhum sinal de intruso, nada. Apenas a sensação de presença persistia. Pouco tempo depois, a criança mais nova começou a chorar, apontando para o canto da sala. A família percebeu que os enfeites da árvore haviam mudado de posição. Bolas de madeira e pequenos bonecos pareciam estar observando, e em alguns momentos, se moviam lentamente, sem ninguém encostar. A mãe, desesperada, tentou recolher os enfeites, mas todos caíam no chão sozinhos, como se fossem repelidos por uma força invisível. Quando a meia-noite se aproximou, algo ainda mais terrível aconteceu. A porta da cabana se abriu sozinha, e um vento gelado invadiu o ambiente. As velas se apagaram, mergulhando a sala em completa escuridão. A única luz vinha do luar refletido na neve lá fora, que parecia insuficiente para iluminar qualquer canto da cabana. Nesse instante, uma risada baixa, rouca e distorcida ecoou pela casa. As crianças se encolheram nos braços dos pais, enquanto eles tentavam manter o controle, mas sabiam que algo incompreensível estava acontecendo. De repente, a música natalina que o rádio tocava sozinha começou a se distorcer. Vozes humanas se misturaram ao som, gritos e sussurros se alternavam, formando uma cacofonia aterrorizante. O pai tentou desligar o rádio, mas ele continuava tocando, mesmo desconectado da tomada. As luzes das velas se reacenderam sozinhas, revelando sombras longas e grotescas nas paredes, algumas parecendo mover os membros como se fossem entidades vivas. A mãe, tomada pelo pânico, correu para trancar todas as portas e janelas. Mas, para seu horror, descobriu que as janelas estavam agora vedadas por algo semelhante a uma película escura, que pulsava levemente como se estivesse respirando. Era impossível abrir qualquer saída. O pai tentou quebrar uma das janelas com uma cadeira, mas o objeto ricocheteou contra a superfície sem causar dano algum. As crianças estavam em pânico absoluto, e os pais, incapazes de compreender a dimensão do que acontecia, rezavam em voz alta, implorando por proteção. Horas se passaram, cada segundo mais interminável que o outro. A cabana parecia ter sido isolada do mundo, como se estivesse presa em uma bolha de terror que não obedecia às leis naturais. Os barulhos se intensificavam, as sombras cresciam e diminuíam, e o cheiro de madeira queimada misturado a algo indefinível se espalhava pelo ambiente. Em determinado momento, um grito agudo cortou a noite, vindo do quarto das crianças. Ao entrarem, encontraram o filho mais velho imóvel, olhando fixamente para o canto, dizendo apenas uma frase: "Ele quer que a gente fique para sempre aqui."
Quando finalmente o sol começou a nascer, o clima pesado diminuiu, mas a família jamais se esqueceu da experiência. Ao sair da cabana, encontraram marcas de mãos escuras espalhadas pelo chão da neve, como se alguém tivesse estado ali, observando cada movimento. A cabana ficou abandonada por anos. Moradores da região relatam até hoje que, em noites de Natal, luzes piscam sozinhas, passos podem ser ouvidos nos telhados e sussurros ecoam pelo ar gelado da floresta. Este caso, como tantos outros relatos de Natal sombrio, prova que nem todas as histórias terminam com paz e alegria. Algumas noites de Natal permanecem presas no tempo, carregando consigo um rastro de medo e presença inexplicável. O que aconteceu naquela cabana permanece sem explicação, mas para quem conhece história, cada dezembro é um lembrete de que certas forças, talvez invisíveis para a maioria, ainda caminham entre nós, esperando a data certa para reaparecer. E assim, o Natal, que para muitos é sinônimo de luz, família e esperança, para outros se transforma em uma noite interminável de terror, onde sombras, vozes e entidades desconhecidas podem tornar a comemoração em algo que jamais será esquecido. O inferno do Natal existe, e ele não escolhe apenas as famílias ricas ou os céticos, ele escolhe aqueles que acreditam estar seguros, e transforma a data mais alegre do ano no pesadelo mais real de suas vidas.